programa Eclésia está de volta. O tema de hoje é sobre os dogmas de Nossa Senhora, as verdades de fé que a Igreja Católica estipulou em torno da pessoa de Maria. O Padre Guido explicou no segundo bloco os dogmas, falou da questão Maria, Mãe de Deus, Maria Virgem, Maria concebeu, mas permaneceu virgem. E agora nós vamos falar da Imaculada Conceição. O que significa esse termo Imaculada, Padre? Imaculada significa sem mancha, sem carregar consigo alguma coisa que aconteceu de errado no começo da humanidade. Exatamente o pecado de Adão e Eva na origem da humanidade, portanto chamado pecado original. Todos nós carregamos as consequências deste grave pecado que é lavado através do santo batismo. Maria foi preservada desta mancha do pecado em virtude do que aconteceria no corpo dela. Isto é, Jesus formaria o seu corpo humano, na sua natureza humana, no corpo de Maria. Por isso, Maria foi preservada desta mancha. A Igreja, para chegar a dar uma definição dogmática, não foi de um dia para o outro. O ponto de partida para chegar a esta definição foi exatamente o texto de Lucas, quando escreve a história da aparição, da visita do arcanjo Gabriel a Maria. Maria foi cumprimentada com o título de cheia de graça. Em língua grega que é caritomene. Isto é, se já foi considerado com este título cheia de graça, é porque algo de extraordinário estava acontecendo nela. E somente no ano 1854, o saudoso, grande e hoje já beato Papa Pio IX proclamou como dogma de fé a Imaculada Conceição. Isto é, Maria foi preservada de qualquer mancha de pecado, seja original como também atual. Maria nunca pecou, nem o padre, nem os pecadinhos, não. Por um privilégio especial não teve nenhum pecado. É interessante notar, meus amigos, como 4 anos depois, no ano 1858, Maria apareceu 18 vezes numa gruta na cidade de Lourdes, na França. E diante de tanta insistência da parte do padre, que queria saber, afinal, quem era aquela mulher que aparecia, porque aconteciam, inclusive, graças, curas milagrosas, o povo que aumentava cada vez mais, e o bispo até bastante cético, digamos assim. Foi aí que um dia Nossa Senhora juntou as mãos, esboçou um sorriso, olhou para o alto e disse para aquela menina que hoje é santa, Bernadette Soubirous, vai na casa do padre, diga-lhe, estamos na França, Je suis l'Immaculée Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette Soubirous, que é santa, esta menina, com certeza no céu não vai ficar ofendida se eu faço um gesto não dos mais belos, né? Mas o QI dela era meio curtinho. Nunca tinha ouvido estas palavras. E para não perdê-las, saiu da gruta gritando e repetindo, Je suis l'Immaculée Conceição, Je suis l'Immaculée Conceição, Je suis l'Immaculée. Ninguém entendia nada, até que chegou na casa do padre e disse, olha, padre, aquela mulher que me aparece mandou dizer para o Senhor, eu sou a Imaculada Conceição. O padre se arrepiou porque logo perguntou não para... Não esperava por isso. Não esperava, perguntou para a menina, mas você sabe o que significa isso? A menina respondeu de não. O padre sabia muito bem, porque 4 anos antes o Papa havia proclamado o dogma de fé
a Imaculada Conceição de Maria. Padre, o senhor disse que os dogmas de fé é o magistério da Igreja que Sim. define após um longo estudo. Perfeito. Eu quero que o senhor explique primeiro a definição de magistério. O que é magistério? Autoridade da Igreja manifestada pelo Papa juntamente com o colégio dos bispos e dos cardeais. Muito bem. E depois, esses dogmas, essa reunião que acontece para eles definirem, esse estudo, é feito apenas pelos bispos, pelo Papa, ou envolve, o que eu quero dizer, é feito apenas pelo clero, ou envolve outros especialistas? Belíssima a sua pergunta. Envolve também especialistas. Se nós falarmos de um milagre que vai ser aprovado, por exemplo, para canonizar um santo, a Igreja quer o parecer também da medicina. Dentro do Vaticano trabalham médicos de fama mundial que analisam diariamente centenas e centenas de casos extraordinários, de curas, de verdadeiros milagres que acontecem no mundo inteiro. E dão também eles um parecer para dizer se a medicina pode ou não pode explicar a cura que aconteceu naquele caso. Quer dizer que a Igreja não se vale apenas dos ensinamentos, do conteúdo teológico, bíblico, ela se vale também da ciência. Perfeito. Da ciência e do depoimento também de tantas outras pessoas. Por isso é muito belo saber disso, para não trancar a Igreja, digamos assim, num círculo fechado. Não, a Igreja está aberta e, inclusive, voltando ao assunto, quando o relatório de qualquer milagre que aconteça no mundo chega no Vaticano, logo os volumes são separados. O volume da fé vai nas mãos de uma comissão de cardeais. O volume da medicina vai na comissão de médicos. Ao passo que os médicos devem chegar a dizer que a medicina não explica aquela cura, os cardeais devem chegar a dizer que aquela cura foi atribuída graças à intercessão daquele cara, homem ou mulher, que está no processo de canonização. Isso é interessante porque ajuda também aquelas pessoas que não são cristãos, que não acreditam, não têm uma fé clara, a perceberem que também tem a ciência envolvida. E dá até mais respeito para a Igreja Católica, ou seja, houve uma abertura para que outros especialistas analisassem a situação. Exato. No caso, por exemplo, do fundador da minha ordem religiosa, Santo Aníbal Maria de França, eu fui o responsável do processo, convidei 32 pessoas, entre medicina e fé. E vieram todos com juramento de dizer a verdade, e tudo foi registrado e encaminhado para o Vaticano. Padre, falando de Nossa Senhora, dos títulos atribuídos a ela, tem santuários e Nossas Senhoras que são atribuídos mais milagres. Sim. Vamos pegar um modelo, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima. Sim. Muitos milagres são atribuídos a ela. E outras Nossas Senhoras, com outros nomes, menos milagres atribuídos. A que se deve isso? Se deve a uma liberdade, digamos assim, de ação da parte de Nossa Senhora, né? Ela é invocada no mundo inteiro. Vamos na Aparecida, tem até a Sala dos Milagres. Milhares e milhares, até o fórum, a última vez que estive lá, cheio de fotografias. Quantas maneiras diferentes de dizer obrigado por uma graça alcançada, obrigado porque um problema foi resolvido, etc. Né? Há santuários que atraem milhões e milhões de pessoas, outros que atraem menos porque é uma história limitada a um determinado ambiente, mas o conteúdo é o mesmo. E o que define, padre? Por exemplo, alguém pode estar pensando aí, tá, mas e aí? Eu vou ser devoto daquela Nossa Senhora que tem mais graças atribuídas a ela? Ou eu vou ser, por exemplo, devoto da Nossa Senhora de Lourdes? Olha, é sempre Nossa Senhora, né? Não importa o título. Não, é Se sempre eu quiser ela. rezar, padre, pedir uma graça para Nossa Senhora e ponto, é a mesma coisa? Exato. Olha, o nosso Papa Francisco, dias atrás, quando entregou a imagem de Nossa Senhora de Luján
venerada na Argentina como nós veneramos Nossa Senhora Aparecida. E entregou para que pudesse dar já a volta na Argentina inteira, né? E não fica Nossa Senhora com inveja, não. Ela gosta de ser invocada com títulos de todo tipo, que manifestam, em poucas palavras, o nosso verdadeiro fervor. E Maria terá sempre uma resposta diante da nossa invocação. Padre, eu acho que também está muito associada à cultura, né? Cultura do local em que as pessoas vivem, Guadalupe, todo o povo indígena, o povo simples, é voltado muito para ela. Nossa Senhora Aparecida, quantos de nós somos devotos também por herança familiar, não é? Sim, e respeitamos plenamente as várias culturas de todos os povos. E, portanto, Maria, uma das grandes, digamos assim, expressões de vida que ela tem, é exatamente de ser conhecida e até representada conforme as culturas do mundo inteiro. E podemos dar a volta no mundo inteiro e nós notamos a imagem de Nossa Senhora com tantos títulos, sempre venerada. E Maria não vai dizer nunca de não aos seus filhos devotos, porque ela é mãe de toda a humanidade, não faz nenhuma exceção. Não porque a gente é devota de um título particular e vou merecer, não. Maria é invocada pelas pessoas mais simples, como também e tem sempre o sorriso e a bênção. Importante é sentirmos-nos devotos dela, especialmente, meus amigos, através daquele caminho aprovado pelo magistério da Igreja, da consagração do nosso dia a dia nas mãos de Maria, da reza do nosso terço, sobretudo. Como é belo ver aquelas famílias que fazem do terço o pão de cada dia. Muito bem, Padre. O senhor tocando no terço, foi uma pergunta que a gente deixou nesse bloco. Qual a importância do terço para cada um de nós, que valor ele tem? Mas antes da gente tocar nessa questão e também nas outras religiões, que relação tem com Nossa Senhora, tem o quarto dogma, que nós não tocamos ainda. Ela foi elevada no céu em corpo e alma, quer dizer, Maria, o senhor já explicou, não se fala da morte dela, porque é santa, e a morte é atribuída a nós, pecadores, mortais. Exato. Então é por isso que ela foi elevada. Exato. Veja que a senhora compreendeu muito bem, né? Que a consequência do pecado é a morte. E a Igreja nunca fala da morte de Maria. Para dizer o término da vida humana, repito, estimado em 72 anos, a Igreja usa a palavra em língua latina dormitio, que se traduz para o português o descanso ou o repouso. O que aconteceu? Na hora que terminou a sua caminhada aqui na Terra, Maria foi elevada para o céu, já com o seu corpo glorioso, como aquele de Jesus, ressuscitado. Maria não fez a experiência da morte, porque ela nunca pecou. Seria interessante, se tivéssemos tempo, só que temos que correr sempre, ler uma página de um evangelho apócrifo que fala deste episódio. Diz que quando veio falecer, entre aspas, Maria, todos os apóstolos estavam ao redor da cama de Maria, menos Tomé. Parece que era sempre ele que faltava. Tomé sempre estava envolvido numa confusão. Sempre, era confusão. Né? Mas Tomé era muito ligado afetivamente com Nossa Senhora. Assim como o João. Com Jesus, exato. Ah, tá, okay. E quando chegou de viagem, tiveram que dar a notícia do falecimento, diz este evangelho apócrifo. E ele teve uma crise de choro que não aguentava mais e, de qualquer maneira, ele queria ver, mesmo por um segundinho só, ele queria ver o rosto de Nossa Senhora. E foram no cemitério, digamos assim. Abriram o túmulo, abriram o caixão, diz este evangelho apócrifo, e qual foi o susto que todo mundo levou? Porque o caixão estava repleto de rosas perfumadas, mas o corpo de Maria não estava lá dentro. E foi assim que todo mundo olhou para o alto e viu os anjos que estavam levando o corpo de Maria
ao encontro com Jesus. Gente, é um evangelho apócrifo que a igreja não reconhece como divinamente inspirado. Mas olha só, já na mentalidade do povo do primeiro século, já existia o fato que o corpo de Maria, por ter gerado Jesus, não merecia apodrecer como o nosso. No ano 1950, portanto 63 anos atrás, o saudoso e grande Papa Pio XII proclamou esta verdade de fé da gloriosa assunção em corpo e alma de Maria para o céu. Muito bem, aí se explica também a festa de Imaculada Conceição. Padre, na questão do terço, qual é o valor dele? O terço é uma das mais belas expressões da nossa vida com Maria. Rezai o terço todos os dias. Palavras de Nossa Senhora aos 3 meninos em Fátima. Aliás, de um lado nós nos orgulhamos porque Nossa Senhora falou em português, né? Lá em Portugal, em Fátima. Só que Nossa Senhora não usou a palavra terço, usou a palavra rosário. Rezai o rosário, 3 terços por dia. E se Nossa Senhora pede, é porque sabe que somos capazes de dar uma bela resposta. Como é belo ver as pessoas que encontram o tempo, não digo de rezar o rosário, mas pelo menos o terço, sim. Terço que significa a terceira parte do rosário, ou sozinhos, ou dentro do carro, ou em família, no aconchego, depois do trabalho de todos os dias. É a oração predileta, dizia o saudoso, grande, beato e proximamente santo João Paulo II. E diante da colocação do Padre Guido, primeiro eu peço que vocês participem, escrevam para nós, ligue para cá enviando a sua pergunta, nós faremos um programa especial para respondê-las. E depois eu peço ao Padre Guido para encerrar o nosso programa de hoje, Padre, com uma Ave Maria, para a gente pedir as graças e as bênçãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Temos que terminar mesmo? Temos, Padre Guido. Então, vou dar a minha bênção, desejando muito amor para com Nossa Senhora. A bênção de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, nós agradecemos a sua participação, sua disponibilidade para estar conosco, também o seu conhecimento e sabedoria que nos ajuda a viver melhor a fé. E nenhum de nós pode esquecer a nossa equipe, o Padre Guido, eu e você. Nós somos a igreja. Até o próximo Eclésia.